eu sou Elisa, esse é o The Fat Unicorn, e hoje a gente vai falar de novo da Julia Quinn. Dessa vez o livro é How to Marry a Marquise, um dos primeiros da carreira dela. Vamos começar falando da capa. Eu gostei bastante da capa. Ela, assim, não é maravilhosa, mas, assim, as cores combinam entre si. Bem, não tem nada de especialmente feio nela, só não é tão bonita assim. E principalmente não tem gente na capa, porque, assim, eu acho que eu não tô sozinha nesse caso, de que quando tem gente na capa, você meio que se sente obrigado a imaginar o personagem daquele jeito. E quando você tá lendo um livro, você não quer que te digam como o personagem é, você quer imaginar ele na sua cabeça e deixar daquele jeito. Enfim, então eu gosto muito quando refazem a capa e deixam pessoas de fora. Apesar de às vezes colocarem umas coisas meio aleatórias, tipo essa casa. Mas tudo bem, né? A gente supera. Passando pra dentro, essa impressão tá bem estranha. Aqui, por exemplo, não sei se dá pra ver, uma página a impressão tá bem forte e na outra página a impressão tá bem cagadinha, bem fraquinha. Enfim, né? Acontece. A tipografia tá bem legal, mas as capitulares, não sei, ficaram meio estranhas. Deixa eu ver um lugar que dá pra ver melhor. Porra, só tem letra I. Ah, tá, uma letra E. Aqui. Não sei se vai dar pra ver direito. Eu achei as capitulares, essas letras pra escrever o capítulo, meio feias, meio muito pesadas, não sei. Mas, em geral, não tem nada de errado com o livro. É uma edição econômica, né? Então não é pra gente esperar tanta coisa. Bem, vamos abrir o livro no começo. Como essa é uma reedição de um livro de 99, começa com uma carta da Julia aos leitores. Eu acho isso bem legal, porque ela fala meio que o que ela sente enquanto escreve. É sempre legal ver o autor falando sobre o que ele escreveu, porque te dá um ponto de vista diferente. E é legal saber o que a pessoa estava pensando também quando escreveu, porque às vezes você vê umas histórias e fica, what the fuck, de onde saiu isso? Uma coisa que eu sempre gosto nos livros da Julia são as dedicatórias, porque ela sempre dedica todos os livros pro Paul, que é o marido dela, e sempre de uma forma, assim, apesar de, embora tal coisa, sabe? O dessa vez foi e para Paul. Embora ele pareça pensar que pode se livrar de absolutamente tudo dizendo, você é muito fofa. Bem, vamos pro enredo. How to Marry a Marquise, obviamente, é sobre como se casar com um marquês. Adivinha só, nossa, por essa você não esperava. Então, a história começa quando a Elizabeth Hotchkiss, que trabalha para Lady Danbury, sim, a Lady Danbury, ela está de volta, bem. Ela trabalha como dama de companhia para Lady Danbury há 5 anos, desde que os pais dela morreram. E ela precisa trabalhar para sustentar os 3 irmãos mais novos, porque se ela não conseguir dar conta, ela vai ter que deixar parentes levarem os irmãos. E aí ia para cada um para um canto, eles não iam mais ficar juntos, etc. E todo mundo só queria mesmo o irmão mais novo dela, que vai herdar o título do pai de baronete. Baronete, sei lá como se fala isso. Vocês sacaram aí, né? Não deu pra entender. Bem, ela precisa de dinheiro e ela chegou à conclusão de que a única forma é se casando. Assim, ela não espera realmente se casar com um marquês, mas ela por acaso encontra na biblioteca da Lady Danbury um livro de regras, como se fosse um guia de como se casar com um marquês. Nesse meio tempo, a gente conhece também o James, que é o Marquês de Riverdale. Eu estou olhando aqui atrás o nome, porque eu sempre esqueço o nome dele, que quase não aparece no livro. Ele era agente da rainha, agente da coroa, sei lá, o nome da série é Agentes da Coroa, né? Então, bem, ele trabalhava pro escritório de guerra como meio que espião. Provavelmente isso é mais explicado no primeiro livro da série, porque eu tenho problema e comecei do segundo, mas não tem problema, dá pra entender 100% a história, você só talvez não entenda todas as piadas internas quando os personagens dos outros livros aparecem. Mas em geral dá pra entender normal, como em todo o livro da Julia, que não precisa ser lido na ordem. Ele trabalhava pro escritório de guerra, mas o disfarce dele é descoberto e agora ele não pode mais ir pra nenhuma missão difícil e ele meio que se aposenta e decide que tá na hora de ir pra Londres achar uma esposa. Só que tava tudo chato pra caramba lá, até que ele recebe uma carta da tia dele, que é a Lady Danbury,
falando que tá sendo chantageada e que precisa de ajuda. Então ele se disfarça com o novo administrador das terras e se muda para a propriedade, onde ele, claro, conhece a nossa linda Elizabeth. Como sempre, os diálogos são muito bons mesmo, tipo... Em todos os livros da Júlia os diálogos são bons, mas aqui eu especialmente chorei de rir, tipo, muito, pra caramba. Principalmente você vai aprender que você odeia nabos. Essa é uma das maiores lições do livro. Se você odeia nabos, esse livro é pra você. E eles são muito fofos juntos, mas a primeira pessoa que ele suspeita que está chantageando a tia dele é ela, porque é aquela pessoa que tem acesso à casa inteira e que ninguém ia desconfiar e, obviamente, ela precisa do dinheiro. Assim, ele logo descarta a ideia, mas no meio da espionagem ele vê ela com o livro. E a princípio ele acha que só pode ser uma piada, mas aí ela fica bem brava porque, bem, ela está desesperada. E aí ele se oferece pra ajudá-la, o que é realmente irônico. Bem, essas coisas só acontecem no livro, né? Você acha um guia de como se casar com um marquês, aí um marquês disfarçado se oferece pra te ajudar. Acontece. Aí a gente tem aquele problema que todo livro com esse plot básico de vou me fingir de outra pessoa pra cumprir uma missão e não posso contar a verdade porque senão eu não vou cumprir a minha missão. E agora o que eu faço? Não quero mentir, mas... sabe? A gente fica meio que num beco sem saída porque não importa o quão bom seja o livro, você sabe o que acontece no final. A outra pessoa descobre o disfarce antes da própria pessoa contar e fica brava. Óbvio, é sempre isso que acontece. O que muda é como acontece. Nesse caso, não sei, eu acho que podia ser pior. Eu particularmente não gosto. Tá, não vou dizer que eu não gosto, é meio que uma relação de amor e ódio, porque esse tipo de trama, no começo é sempre bom e o fim é sempre bosta. Pelo menos pra mim. E assim, podia ter sido pior, não foi. Assim, depois que ela descobre a história, fica assim um pouco mais chatinha, porque eu não suporto quando as pessoas já sabem a verdade e ficam de mimimi, por que você não me contou? Eu não tenho paciência mesmo. Pelo menos não foi um mimimi por tanto tempo assim. O livro é muito bom antes disso acontecer. Eu espero que vocês não estejam considerando isso como spoiler, porque, gente, sério, tá óbvio desde a primeira página que ia acontecer, né? Na verdade, eu senti isso meio que como um padrão em todos os livros mais antigos da Júlia, que eles começam muito bem, tipo, muito bem mesmo, você vai... sabe? De uma página para outra sem parar pra respirar, sem parar pra dormir, sem parar pra comer, tipo, que nem uma viciada em cocaína, só que pior. E aí, quando chega no final, você fica... fiquem logo juntos! Que porra é essa? Aí quando chega no final você fica... oh, que coisa linda! Sabe? Meio assim. Eu ainda tô me sentindo meio estúpida falando com a câmera. É tipo falar sozinha, só que pior. De algum jeito. Não sei. Tá, isso soou meio desanimador. Não foi a intenção, sério, é um livro ótimo. Não é um dos meus favoritos da Júlia, mas ele é muito bom. Vale muito a pena. Eu li, tipo, muito rápido. É muito engraçado. A Elizabeth em si é uma personagem muito boa porque ela lembra muito a Lady Dunbury. E quem já lê outros livros da Julia em que a Lady Dunbury aparece sabe que ela é a melhor personagem secundária. Não é à toa que ela volta a aparecer em tantos livros. Eu só me pergunto quantos sobrinhos ela tem, porque olha, tá difícil traçar assim a árvore genealógica na minha cabeça. Os pais dela deviam ter procriado que nem coelhos. De verdade. E aqui a gente também tem uma participação super especial do Dunford, que quem leu os 3 primeiros livros dela sabe que é o maior mozão da vida depois do Sebastian, na minha opinião, pelo menos. Mas enfim, é muito gracinha. Eu sempre fico meio emocionada quando eu vejo o protagonista de outro livro, no livro que eu tô lendo, antes de estar casado, porque, sabe, é um padrão que em quase todo livro de romance regencial, o mocinho é um ex-libertino. E aí quando ele conhece a mocinha, de repente, nossa, é a mulher da minha vida. E não, nem passa os olhos 2 vezes em mais ninguém. E aí fica difícil você colocar na sua cabeça que ele era um traste antes. E aí é legal ver ele agindo que nem um traste.
Tá, não exatamente que nem um traste, mas quando você vê o protagonista de outro livro dando em cima de uma menina que não é a protagonista do seu livro, você quer trucidar ele. Enfim, eu tô me desviando do assunto, mas tem o Doom Pod, gente, o Doom Pod. Por último, eu apenas gostaria de enfatizar que entre o mocinho, a mocinha e o gato sempre vence.